Esse homem de Deus que abençoa tanto as nossas vidas e a nossa família. Amém. Tenho certeza que você nunca mais será o mesmo, que esse homem é um homem de Deus, né? Estende tua mão para cá. Vamos orar pelo bispo? Pode ficar sentado mesmo. Só estende tua mão para cá. Amém? Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa encher o teu filho, Senhor, para que ele venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer revelar. Que em nome de Jesus, cada palavra, Senhor, que sair da sua boca, seja direcionada, Senhor, aos nossos corações para trazer mudança, para trazer amor, para trazer, Senhor, bênçãos sem medidas. Que em nome de Jesus seja uma noite, Senhor, de bênçãos, de milagres, de libertação e de salvação. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Graça e paz, queridos. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Há uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Há uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso apóstolo, que é o nosso paizão. Nosso apóstolo, sem sombra de dúvida, é um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Há mais de 10 anos que eu sigo os passos desse homem de Deus e sou feliz por isso, por estar debaixo da cobertura do Senhor, meu apóstolo, e da minha mãe, a minha apóstola Adriana. Essa semana, uma semana de perdas, mas também para mim foi uma semana boa. Boa porque eu completei dia 20 agora 18 anos de casado. 18 anos de casado. Eu me casei em 2002. Eu acredito que não tem alguém que casou tão rápido como eu aqui nessa noite. Porque eu comecei a namorar com a pastora Lene em junho de 2002. Casei em novembro. Eu acredito que não tenha ninguém nessa noite que casou tão rápido. Não faz isso, irmãos, tá? Não faz isso. Abra sua Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia. Tiago, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Atos 10. Tiago, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. E vamos terminar nossa leitura em Atos 10. Em reverência à palavra de Deus, a probabilidade de você ficar sobre seus pés. Tiago, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Romanos, capítulo 2, versículo de número 10 e 11. E Atos 10. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te ali abaixo do escabelo, ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés. Romanos 2, 10 e 11. Glória
porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Atos 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Repita comigo: ele te dirá o que deves fazer. Soberano e maravilhoso Deus, ó grande Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, quero te louvar, ó Pai querido, por essa noite tão especial, tão maravilhosa. Nós estamos na sua casa, Senhor, e estar na sua casa é bom demais. É bom te adorar, é bom te louvar, é bom glorificar o seu nome. É bom, ó Pai querido, estar curvado diante da sua presença. A igreja veio com o coração quebrantado, Senhor, diante de ti, ouvir, ó Pai querido, não a voz humana nem a voz do homem, ouvir a sua voz. Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós. Pai, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Abre o céu, ó Deus, nessa noite, derrama da tua presença, derrama da sua graça, derrama da sua glória. É a tua palavra que vai ser pregada, Senhor, e eu creio no poder da tua palavra, porque a tua palavra mudou a minha vida, a tua palavra transformou o meu ser. Foi através da tua palavra que eu fui alcançado, Senhor. Então, meu Deus, através da tua palavra, batiza com o Espírito Santo, através da tua palavra renova, através da tua palavra libera dons, através da tua palavra cura os enfermos. Repreende, ó Pai amado, nessa noite todo ladrão da palavra, que todos os demônios, ó Pai amado, que vai querer impedir ou deturpar a mensagem que vai ser pregada nesta noite, que caia por terra. Que esta casa, ó Pai amado, esteja cheia de anjos, e que os anjos, ó Deus, venham guardar a mente do teu povo para compreender aquilo que vai ser pregado nesta noite. Pai, eu creio, ó Deus, que a semente que vai ser lançada, ela não vai ser lançada na beira do caminho, ela não vai ser lançada numa terra improdutiva, ela não vai ter lançada entre pedras. Eu creio, ó Pai, que a semente da tua palavra que vai ser lançada nessa noite, vai ser lançada sobre a terra boa, a terra boa, a terra boa que está aqui nesta noite, Senhor, e que vai frutificar para a glória do seu santo nome. Eu creio, ó Deus, que a tua palavra vai gerar frutos para a glória, para a honra, para a exaltação do seu nome. Ó Deus, para a tua glória usa-me, para a tua glória usa-me, para a tua glória usa-me, Senhor. Que o céu esteja aberto e que a sua igreja, ela seja impactada pela tua glória. Quantos creem nisso, já levanta a mão para o céu, já abre a boca, já dá um glória bem forte ao Senhor, porque Deus está aqui em nosso meio. Quem tem glória, abra a boca e dê glória. Se você tem aleluia, abra a boca e dê aleluia. Se você tem línguas estranhas e quer já começar orando em línguas estranhas, já fica à vontade para falar em línguas estranhas na presença de Deus nesta noite. Aleluia! A igreja pode sentar.
Meus amados e queridos irmãos, acabamos de ler 3 textos maravilhosos e poderosos da parte de Deus. O primeiro texto que nós lemos deixa claro que havia uma problemática na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, que Tiago, ele era pastor. Tiago percebeu que dentro da igreja de Jerusalém, alguns estavam fazendo acepção de pessoas. Acepção de pessoas não na questão da salvação, mas na questão do culto, do ambiente do culto. Quando chegava aos poderosos no culto, homens com anéis de ouro, com muito dinheiro, eram considerados, colocados nas cadeiras da frente, valorizado, aplaudido, abraçado. E Tiago percebeu que os pobres dentro da igreja estavam sendo desprezados. Os pobres estavam sendo desdenhados. Então Tiago, percebendo isso, ele começa logo dizendo para os líderes de Jerusalém que não fizessem acepção de pessoas, que tanto o rico quanto o pobre têm o mesmo valor diante de Deus. Tiago vai na raiz do problema, porque Tiago não quer que a igreja de Jerusalém viva essa prática, desprezando alguns e abraçando outros. Paulo também, na igreja de Romanos, ele deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva quem ele quer, transforma e muda a vida de quem ele deseja. Observe que o nosso coração faz acepção de pessoas. Muitos de nós desejam a morte de alguém que violenta uma mulher sexualmente. A gente deseja que ele morra. Muitos de nós desejam a morte de um filho que mata um pai, mata a mãe, mata um avô, que mexe com a criança. A gente fica com esse senso de justiça e o desejo do coração da gente é: esse camarada não merece salvação, esse camarada não merece ser salvo, ele merece a morte. Por que ele fez isso com essa criança? Por que matou o pai? Por que matou o velho? Nós fazemos acepção de pessoas. Às vezes olhamos para alguns e dizemos: esse aqui não tem jeito, esse aqui tem para a salvação. E Deus não é assim. Deus, ele não é dessa forma. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10 é um tratamento de Deus no coração do apóstolo Pedro. Além de ser um tratamento de Deus no coração de Pedro, abre-se a porta para a salvação na casa de Cornélio. Mas na realidade, Deus está querendo tratar o coração de Pedro, porque o coração de Pedro é muito ainda religioso. Apesar da experiência que ele teve com Jesus, apesar do mover do Espírito Santo, apesar da ordem de Deus para ele pregar Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, o coração de Pedro ainda é muito pesado. Pedro tem um coração pesado e voltado para a religião. Pedro não está preocupado em levar a mensagem até os confins da terra. Não, Pedro quer pregar ali na Judeia, Pedro quer pregar em Jerusalém, até em Samaria. Pedro tem uma certa resistência para entrar, porque o coração de Pedro ainda tem muita religiosidade. Então Deus resolve tratar o coração de Pedro. Deus resolve mudar o coração de Pedro. Deus resolve revelar a Pedro que a salvação não era somente para os judeus, porque essa era a ideia na cabeça de Pedro, que a salvação era apenas para os judeus. Pedro achava que Jesus havia morrido e ressuscitado apenas
apenas para os judeus. E ele defendia isso, Pedro defendia isso. Então o ministério de Pedro foi centralizado em Jerusalém. Agora Deus quer arrancar Pedro de Jerusalém. Deus quer mostrar a Pedro que existem almas que também precisam serem salvas, libertas e transformadas fora do aprisco judaico, fora do aprisco da religião judaica e de Jerusalém. Deus agora quer tirar Pedro dessa religiosidade e mostrar a ele que a salvação é para todos, que Deus olha para os judeus da mesma forma que olha para os gentios. Na cabeça de Pedro, ele ainda via os judeus num pedestal acima. Na cabeça do apóstolo Pedro, ele ainda via os judeus em um pedestal acima, em um lugar de privilégio para os gentios. Não, na morte de Cristo, na morte de Jesus, não tem privilégio para judeu, não. Todos são pecadores, tanto gentio como judeus necessitam de Jesus para chegar a Deus, para chegar ao Senhor. Mas isso é difícil para Pedro entender. É difícil para Pedro compreender que agora todos são iguais, que todos têm que se converterem ao Senhor da mesma forma, que não é através de obras, não é através das leis, dos 10 mandamentos que vai receber a salvação. Pedro não entendeu isso ainda, e agora Deus vai tratar o coração de Pedro. Por outro lado, o homem Cornélio, centurião da corte italiana, um homem de prestígio alto, rico, porque Cornélio era rico, Cornélio tinha dinheiro, era um líder conceituado e respeitado em Roma e respeitado também entre os judeus. Cornélio, ele vivia uma vida como se fosse um prosélito. Cornélio vivia uma vida como se fosse um prosélito. Cornélio, ele era religioso e devoto a Deus. Você vai observar que o texto diz que Cornélio, ele era temente a Deus. Ele era temente a Deus, ele orava e dava esmolas. As 3 características de Cornélio: temente a Deus, ele orava e ele dava muitas esmolas. Cornélio, ele não é evangélico. Cornélio não é judeu. Cornélio é gentio. Mas me impressiona, porque Cornélio, mesmo sendo gentio, ele consegue atrair Deus. Cornélio, sendo gentio, ele consegue atrair Deus. O céu para Cornélio. Mesmo Cornélio sendo gentio, mas esse é um homem que ele respeita a Deus. É um homem que ele vive em uma terra debaixo de muita idolatria, porque os romanos, o pecado reinava, homossexualismo, prostituição, idolatria, era um peso muito grande em Roma, mergulhado no pecado e na prostituição. Mas mesmo nesse contexto, Cornélio olhava para o céu e dizia: existe um Deus que é grande, que é maravilhoso, que é poderoso, que é eterno. E mesmo eu estando nesse contexto de pecado, eu quero servir a esse Deus. Eu quero servir a esse Deus. E a única forma de servi-lo é através das minhas obras. Olha só, Cornélio, ele quer atrair Deus através das suas obras. Na cabeça de Cornélio, a salvação só é através das obras. Então Cornélio, ele vai fazer obras para obter a salvação. Porque era isso que era pregado entre os judeus, que salvação somente através das obras. Enquanto os apóstolos pregavam, salvação não é através das obras, salvação é através do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é através de Jesus. Ele está fazendo obras para obter a salvação, e não se obtém a salvação através das suas obras. Ele era temente a Deus, ele tinha um profundo respeito por Deus. E olha aqui,
Cornélio não era evangélico, Cornélio não era judeu, mas esse homem respeitava Deus. Sabe o que me fere profundamente? É que tem alguns que professaram Jesus, mas não têm respeito nenhum por Deus. Tem alguns que andam com a Bíblia na mão, mas não têm respeito por Deus. Tem alguns que vêm todos os domingos ao culto, mas não respeitam Deus. Tem alguns que até levantam a mão para louvar, mas não têm respeito nenhum por Deus. Enquanto eu vejo aqui um homem que não é evangélico, mas que ele respeita Deus, o coração dele teme, ele não quer pecar. Mas Cornélio, você não é evangélico, você pode pecar? Não, há um Deus no céu que me vê. Então mesmo não sendo evangélico, eu quero respeitá-lo como Deus, eu quero respeitá-lo como Senhor, eu quero respeitá-lo. Aí me entristece porque tem alguns que carregam o peso do nome evangélico. Você é um quê, meu filho? Eu sou evangélico, mas como você eu não quero ser. Você é o quê, minha filha? Eu sou evangélica, mas desse jeitinho aí? Desse jeito. Não tem temor a Deus nenhum. E esse homem tinha temor no coração por Deus. Sabe o que me impressiona, meu apóstolo? É que o texto deixa claro que Cornélio orava continuamente. O meu diácono Leônidas, Cornélio orava continuamente. Ou seja, domingo ele orava, segunda ele orava, terça ele orava, quarta ele orava, quinta ele orava, sexta, sábado, todos os dias Cornélio estava orando. E o que é que entristece o Senhor, Bispo Gleito? É simples. É aqueles que dizem ser cristão que não oram. E que colocam desculpas para não orarem. Cornélio era um homem super ocupado. Mas em detrimento das suas ocupações, ele não desprezava o seu devocional. Ele tinha um devocional com Deus, liderava uma tropa, era um líder, era um homem trabalhador. Mas quando dava determinada hora, Cornélio dizia: é hora de buscar o meu Deus. Ele parava tudo para buscar o Senhor, ele parava tudo para buscar o meu Deus. Eu não sei se isso entristece você que vem ao culto todo domingo, mas que não ora segunda, não ora terça, não ora quarta, não ora quinta, passa a semana inteira sem orar, entra mês, sai mês, e você não vive uma vida de oração. Não sei se isso entristece você, porque é um ímpio que ora, é um ímpio que fala com Deus, é um ímpio que tem sede de Deus, é um ímpio que tem fome de Deus, é um ímpio que quer Deus. E muitas vezes a gente não tem essa fome por Deus. Orava continuamente. Terceiro, Cornélio não é evangélico, mas ele é generoso. Ele gosta de dar esmola. Ele gosta de ajudar o próximo. Ele gosta de fazer alguma coisa por aqueles que estão passando necessidade. Ele tem esse coração generoso, Cornélio. Irmãos, 3 horas da tarde, hora nona, ele vai orar. Hora nona, judeus, hora sexta, meio-dia, judeus têm 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6, 9, meia-noite. Judeus têm esse período de oração, 3 em 3 horas, buscar a presença de Deus. Hora nona, ele vai dobrar os joelhos para buscar ao Senhor. Quando Cornélio está orando, o sobrenatural envolve a sua vida. O anjo vem da casa de Cornélio. Já viu algum anjo, meu filho? Já teve uma experiência da visita de um anjo dentro da sua casa? Estou falando de alguém que não é crente e recebeu a visita de um anjo.
Já recebeu a visita do anjo no quarto? O anjo desce na casa de Cornélio e Cornélio vê o anjo. Cornélio vê o anjo. Deus tomava o apóstolo como toma até hoje, e de vez em quando ele dizia: eu estou vendo aqui um anjo, acabou de descer aqui um anjo. Aí alguns irmãos olham para um lado, olham para o outro, e cadê o anjo? Só o apóstolo vê. Eu não estou vendo o anjo. Cornélio tem a visão de um anjo, pastor Felipe. Cornélio vê um anjo. Ele não é evangélico, mas ele vê anjo. Dá para entender? O anjo desce. Quando o anjo desce, Cornélio olha e ele teme, porque ele nunca tinha visto um anjo dentro da sua casa. E um anjo chega para entregar a mensagem para Cornélio, mas não é a mensagem do evangelho, porque anjo não tem autoridade para pregar o evangelho. Quem tem autoridade para pregar o evangelho é a igreja. A igreja tem autoridade para pregar o evangelho. Ibson, os sábios judeus dizem que quando Moisés estava no monte recebendo a revelação de Deus dos 10 mandamentos, o anjo chegou para Deus e disse: como é que o Senhor vai dar os 10 mandamentos ao homem pecador? O homem não pode ministrar os 10 mandamentos porque o homem é pecador. Deixa essa autoridade conosco. Deixa a gente ensinar a Torá. Deixa a gente pregar a Torá, porque a gente é puro. Estamos diante do Senhor. O homem é pecador. O homem vai ensinar a Torá como? Os sábios judeus dizem que Moisés olhou para o anjo e disse: mas existe um critério. Você não pode pregar aquilo que você não vive. Você não pode pregar aquilo que você não vive. Como é que você vai falar de adultério que você não sabe o que é adultério? Como é que você vai falar de furto se você não sabe o que é furto? Então os homens têm autoridade para ensinar a Torá. Por quê? Porque os homens sabem de tudo. Pai e mãe, você nunca foi pai, anjo. Vai ensinar sobre pai e mãe, honrar pai e mãe como? Então nós temos autoridade sim de ensinar a Torá. Os anjos também desejaram pregar o evangelho. As duas revelações de Deus dadas para os homens. Os judeus receberam a revelação dos 10 mandamentos para converter o mundo. A igreja recebe a revelação do evangelho para converter o mundo. Mas os anjos também queriam pregar. Dá um evangelho para nós. Dá um evangelho para nós. Nós queremos pregar o evangelho. Nós queremos ganhar os homens. Deus olha para os anjos e diz: não, porque quem conhece o homem é homem. Quem tem que pregar para o homem é o homem. Então deixe o homem pregar o meu evangelho. Deus não deu a Miguel. Deus não deu a Gabriel, Deus não deu aos serafins, Deus não deu aos arcanjos, mas olhou para mim, para você e disse: olha, eu vou te dar a revelação, eu vou colocar na tua mão a revelação para você pregar, para você pregar, para você pregar o meu evangelho. O evangelho foi dado a mim, o evangelho foi dado para você, homens falhos, pecadores, que erram, que pecam, mas recebemos a maior revelação de Deus, que é a revelação do evangelho para pregar para esse mundo. Você pode levantar a mão para o céu e glorificar ao Senhor, porque a revelação foi te dada. O anjo não prega para Cornélio, apesar do desejo de pregar o evangelho. O anjo não prega. Ele chega para Cornélio e diz: olhe. Cornélio, de quem é, Senhor? O anjo olha e diz: existe um homem chamado Pedro, que está em Jope, na casa. Irmãos, olha os detalhes. Olha os detalhes. Ouça, Cornélio, Simão, na casa de Jope, em Jope, na casa de um certo irmão chamado Curtidor. Ele vai dizer para você o que você deve fazer.
a revelação não está comigo, a revelação está com ele. Cornélio, você quer saber realmente o caminho da salvação para a tua alma? Você quer saber realmente o caminho da salvação para a sua vida? Manda chamar Pedro, porque ele carrega algo dentro dele que vai mudar a tua história. Ele carrega algo dentro dele que vai mudar a sua vida. O que é que nós carregamos dentro de nós, irmãos? O que é que nós carregamos dentro de nós? Olha só, quando você olha para Pedro, ele chega diante do coxo, o coxo pede prata e ouro. Ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu carrego aqui dentro, aquilo que eu tenho dentro de mim, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, 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 levanta e anda. Não tenho prata, não tenho ouro, não, mas eu carrego algo aqui dentro de mim que vai mudar a tua história. O que é que nós estamos carregando dentro de nós para mudar esse mundo? O mundo não está preocupado com prata e ouro, já tem demais prata e ouro. O mundo quer saber se aqui dentro tem Jesus, se aqui dentro tem Jesus, se aqui dentro tem Jesus. É isso que o mundo quer saber. O mundo quer saber se eu estou carregando dentro de mim Jesus. O anjo disse: olha Pedro, olha Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele tem algo para você. Cornélio se levanta, chama os servos piedosos. Irmãos, apóstolo querido, tem algo tão lindo nesse texto, que a Bíblia diz que era não somente Cornélio, não era só ele que respeitava a Deus, que tinha uma vida devocional. O texto diz: Cornélio, sua família e todos da sua casa. Que líder Cornélio era! Que líder extraordinário Cornélio era! Impactou a família, impactou todos ao redor dele, para olharem para o mesmo Deus que ele olhava. Então, só que do outro lado está Pedro, está orando, jejuando, está com fome, o pessoal foi preparar a alimentação, ele sobe para orar. Enquanto ele está orando, Pedro tem um êxtase, uma visão, e nessa visão o lençol desce. Quando Pedro olha para aquele lençol, animais que segundo a lei judaica eram considerados imundos, Pedro olha e ele ouve a voz: Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu não posso matar e comer, porque é imundo. E segundo a lei, eu não posso comer nada imundo. Pedro, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Ô Pedro, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Ele se acorda, volta, a visão vem novamente, ele acorda e fica preocupado. O que quer dizer essa revelação, essa visão? Quando menos Pedro está aguardando, a Bíblia diz que surge o servo de Cornélio, onde Deus havia falado que Pedro estava. A revelação, Deus deu até o endereço. Eles chegam lá: Pedro está aqui? Disseram: tá, Pedro está. Foram avisar para Pedro. O Espírito Santo fala: desça, desça Pedro. Pedro desce. Quando Pedro desce, os servos de Cornélio revelam para ele a visão que Cornélio teve e que Deus mandou trazê-lo. Só que agora? E agora? Pedro crê porque não tem muita dificuldade da crença.
Porque primeiro o endereço foi Deus que deu. O nome, Pedro, Deus deu a Cornélio. Então Pedro não tem dificuldade de crer que foi realmente Deus que mandou ali os servos de Cornélio. Só que nunca havia acontecido de Pedro estar entre os gentios. É a primeira vez. É a primeira vez que Pedro vai perceber que Deus não faz acepção de pessoas. É a primeira vez que Pedro vai perceber que a cortina do evangelho da salvação também foi aberta para os gentios. Pedro vai entre eles, recebe os gentios, alimenta eles. No outro dia Pedro vai, só que quando Pedro chega, a casa de Cornélio se tornou uma célula com mais de 100 pessoas. Porque quando Pedro chega, Cornélio convidou a família, convidou os servos que trabalhavam para ele, os soldados da tropa, convidou a vizinhança, encheu a casa toda para receber a pregação do evangelho. E agora Pedro está no meio dos ímpios. Mas ele está com a visão na cabeça: não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Não despreze aqueles que eu gerei a purificação e a transformação na vida deles. Então Pedro, ele está no meio, mas ele está entendendo que aquilo ali é um trabalhar e um operar de Deus. Qual é a mensagem que Pedro vai pregar? Qual é a mensagem que Pedro vai ministrar? Pedro não vai perder tempo. Pedro sabe que precisa ganhar aqueles que ali estão. Então Pedro não vai perder tempo. Pedro vai falar sobre a morte. E Pedro vai falar sobre a ressurreição de Jesus. O sermão de Pedro é um sermão curto, não é um sermão longo. Não é um sermão longo. Ou talvez Lucas, pelas informações que Lucas, que escreveu Atos, talvez não passaram para Lucas o sermão todo, completo, que Pedro pregou lá na casa de Cornélio. Mas observe que Pedro vai falar sobre a primeira morte de Jesus. Algo tão natural para Cornélio por ser romano. A ferramenta de morte que os romanos usavam era a cruz. O instrumento de tortura que os romanos usavam era a cruz. Pedro vai falar sobre a cruz, que é um instrumento de tortura dos romanos. E ele vai falar o que Jesus passou naquela cruz. Observe que a salvação e a transformação, ela vem por meio da pregação da cruz, do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, do que o nosso Messias padeceu, sofreu, lá no Getsemane, quando ele vai orar, que antecipadamente Deus revela para ele o sofrimento que ele vai passar na cruz, que ele chora, que ele geme, que o seu suor, sangue, aquele sofrimento lá do Calvário, que ele sente antecipadamente lá no Getsemane, Pedro vai retratar sobre isso. Pedro vai falar dessa morte de Jesus, desse amor tão grande que levou Cristo a morrer por nós, que levou Cristo a dizer: não se faça a minha vontade, mas a sua.
que não se cumpra a minha vontade, mas a sua. Eu sei que vai doer, eu sei que vai me machucar, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que a luta vai ser grande. A minha vontade era não ir, mas se é a sua vontade, Pai, é que eu enfrente a cruz, eu irei, porque a minha vontade não importa, mas importa a sua vontade. E ele aceita o desafio. E ele vai à cruz. Mas antes da cruz, o teu mestre, ele passa por um massacre. Jesus é massacrado. Colocado em um tronco. Rasgam as vestes dele. A gente está falando de Jesus. Não está falando de malfeitor. 39 chicotadas. Na ponta do chicote, chumbo e osso. Eles não têm misericórdia. Os soldados, quase 2 metros de altura. Uns braços fortes. Jesus franzino. Porque você não vai ver judeu forte. Judeu é franzino. 1,70 m, Jesus franzino, magrinho, ele é colocado no tronco, e aquele soldado forte, pega aquele chicote, sem misericórdia alguma, o massacre vai começar. 3 lapadas nas minhas costas, eu desmaiava, na hora, pastor Felipe. É 40 menos 1, 39. E eles batem. Cada cipuada que Jesus leva nas costas, cada chicotada, abre-se 3, 4 a 5 feridas. O couro das costas vem no chicote. Mas eles não querem saber. Eles estão humilhando o Nazareno. Isso foi por mim, foi por você. Bate a primeira. A segunda. O sangue está jorrando. Pele caída no chão. Ele não grita. Porque se ele gritasse, aliviava a dor, mas ele não grita. Ele vai como um cordeiro mudo. Ele suporta toda a dor calado. Cada chicotada ele geme. Cada chicotada ali naquele tronco, ele geme. Mas a cada gemido, dentro dele, ele dizia: vai valer a pena, porque daqui a alguns anos eu vou estar sendo adorado lá em Beberibe. Vai valer a pena, porque daqui a alguns anos eu vou estar sendo adorado. 39 chicotadas. Ele se levanta dali, um trapo ensanguentado, pega um manto, coloca sobre ele. Esse manto que coloca sobre Jesus cola nas feridas. Quando ele é condenado, que Barrabás é solto, os soldados arrancam esse manto, sem misericórdia alguma. Você sabe o que é isso? Quando a gente fazia um curativo, para arrancar o curativo, a gente colocava água, para não sentir dor. Agora você imagina teu mestre, aquele soldado forte chegando para ele e dizendo: e aí, rei? Puxando, e nas costas dele
as feridas sendo abertas, a dor insuportável que ele sentia. Agora você imagina os soldados, você é rei, você merece uma coroa porque você é rei. Nunca vi rei sem coroa, a gente vai providenciar agora para o Senhor uma coroa. Vai entre os espinhos, pega a coroa e diz: está aqui a sua coroa, Nazareno. Coloca a coroa de espinho na cabeça dele, não foi com carinho, não foi com amor, eles bateram forte, sangue jorra na face do mestre. Enquanto ele vai para a via dolorosa, alguém dá tapa na cara, dá murro. E aí, quem bateu em você? Quem foi que bateu? Revela aí para a gente. A haste da cruz nas costas, peso terrível, para chegar até o Gólgota, tombando de um lado, tomba do outro, cai no chão. Pega o Simão Cirineu para ajudar ele. Ele vai, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele vai pisando, o sangue vai ficando no caminho. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Os estudiosos dizem que ele vai pisando, o sangue vai ficando. O enfermo que vinha atrás, que pisava onde havia o sangue de Cristo, era curado da enfermidade. Pela sua pisadura a gente foi sarado. Até no momento de dor Ele está curando, Ele está socorrendo, Ele está abençoando. Mas Ele vai andando, caminhando. Quando chega lá no Gólgota, Pedro está pregando sobre isso na casa de Cornélio. Quando chega lá no Gólgota, pega o cravo, bate com carinho. Ele já está massacrado demais. Não, carinho não. Pega aí o cravo. Bateram. Ele não grita. O outro, bateram os pés, um por um. O outro, levanta a cruz. João está lá. Maria, meu filho, João, meu mestre, horas agonizando naquela cruz, sofrendo naquela cruz, zombadores dizendo: desce daí, rapaz, desce daí. Mostra pra gente que você é o Cristo. Não tem o Cristo nada, rapaz. É que tem o Cristo. Desce da cruz, Rei dos judeus, Messias, desce. E ele calado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Judeus em festa, todos aplaudindo e dizendo: acabamos com a religião do Nazareno. Acabamos com a religião do Nazareno. Primeiro dia, silêncio total. Segundo dia, silêncio total. Terceiro dia, ele se levanta. Terceiro dia, ele se levanta. Maria chega no túmulo. O anjo diz: a quem você está buscando? A gente está buscando Jesus. Jesus? Não, ele não está mais aqui.
Ele já ressuscitou, porque você está buscando entre os mortos aquele que vive, aquele que vive, aquele que vive, aquele que vive, aquele que vive. Ressurreição. Pedro agora está pregando para Cornélio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Da mesma forma que você encheu os olhos de lágrimas enquanto eu falava do massacre que Jesus passou, Cornélio está olhando para Pedro, as lágrimas também estão rolando. A família de Cornélio está olhando para Pedro e as lágrimas também estão rolando. Os servos de Cornélio estão fitados em Pedro e as lágrimas estão rolando. O texto deixa claro e eu não entendo. Sabe, Felipe, eu não entendo porque Pedro não faz o convite. Quem quer entregar a vida para Jesus, Pedro não faz. Mas enquanto Pedro está pregando, o Espírito Santo resolve entrar na festa. Enquanto Pedro está pregando, Ítalo, enquanto Pedro está ministrando, o Espírito Santo está bom, Pedro, tá bom? O que você falou já foi suficiente. Tá bom, Pedro, o que você falou já foi suficiente. O Espírito Santo interrompe a reunião e desce, batiza Cornélio, a esposa de Cornélio, a família de Cornélio, os servos de Cornélio. A festa se torna pentecostal, é línguas estranhas para todo lado. A casa de Cornélio é possuída pela glória de Deus. O Espírito Santo sacode a família de Cornélio. Aleluia! Plaçaio da rabagado bachúria, derramanaia, desa praça minha fa, dera cove da manaia, xandera bacheia. Presta atenção, o que aconteceu na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu e todos foram envolvidos com a glória de Deus. Daqui a alguns minutos essa casa vai receber uma glória poderosa. O Espírito Santo vai te envolver de forma que crê nisso aqui nessa noite. Que crê? Levanta a mão para o céu, que crê nisso. Levanta a mão para o céu, que crê nisso. Daqui a alguns minutos se prepare, o Espírito Santo vai te sacudir. Eu sinto que hoje o Espírito Santo o bom é que a gente tem um pouco de tempo para dar bastante lugar. A gente tem tempo para falar em línguas estranhas, para se derramar diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que a casa de Cornélio, ela foi possuída pela glória de Deus. A casa de Cornélio recebeu o Espírito Santo. Pedro volta lá para Jerusalém, mas a casa de Cornélio, ela fica um núcleo da glória e da presença de Deus. Pedro volta, mas ali fica uma célula, ali fica um local onde o evangelho vai ser pregado. Através da família de Cornélio, Roma vai ser impactada, Roma vai ser tocada, porque Deus pegou a chave de Roma. Deus pegou a chave de Roma, da mesma forma que Deus pegou a chave de Samaria. Quem era a chave de Samaria? A samaritana. Deus disse: vai ser você, através de você eu vou impactar Samaria. Da mesma forma Deus pegou Cornélio e disse: é através de você que eu vou entrar em Roma e eu vou fazer uma grandiosa e maravilhosa obra. Roma foi impactada através de Cornélio, porque essa família recebeu a presença do Espírito Santo. Olha só, faz quanto tempo que você mergulha dentro de você e faz essa pergunta: meu Deus, algo está errado em mim.
porque eu não estou te sentindo como eu sentia antes. Algo está errado em mim, porque eu não estou sentindo o Senhor da forma que eu sentia antes. Antes eu sentia o Senhor tão vivo em mim, Deus. Antes eu participava das reuniões, dos cultos, e eu sentia o fogo ardendo dentro de mim. Queimava, queimava, queimava. Era muito gostoso. Hoje eu entro, Senhor, e parece que eu estou sentindo um vazio dentro da minha alma. Hoje é o dia da sua renovação. Hoje é o dia que o Espírito Santo disse para você: eu te trouxe aqui porque eu quero te renovar, meu filho. Eu te trouxe aqui porque eu quero te renovar, minha filha. Esse vazio de dentro de você vai sair. Esse fastio espiritual que você sente aí dentro de você vai bater em retirada. Porque eu vou abrir o céu e eu vou derramar algo sobre a tua vida nesta noite. Quantos aqui em nosso meio, só vai levantar a mão assim. Quantos aqui em nosso meio são batizados com o Espírito Santo? Levanta assim a mão, só para eu ver, só para eu ver, só para eu ver, só para eu ver. Levanta a mão assim, só para eu ver. Ok. Quem não é batizado com o Espírito Santo, mas deseja ser, levanta a mão. Não sou batizado, bispo, mas eu desejo ser. O Senhor vai te batizar nesta noite. Ouça o que eu estou falando para você. Você vai falar em línguas estranhas nessa noite. De replaçaio da rabagado bachúria de ramanaia. Desa plaçamia fada era couve da manaia xanderabacheia. É nessa noite que você vai falar em línguas estranhas. Agora preste atenção na orientação que eu vou lhe dar. Deus vai derramar algo aqui sobre nós. As línguas estranhas vai repousar sobre a tua mente. Quem fala em línguas estranhas é você. É você que fala em línguas estranhas. É você que fala. As línguas estranhas vai repousar agora sobre a sua mente. Não fique olhando para um lado e para o outro e pensando: é coisa da minha carne, é coisa da minha mente, essas línguas estranhas é coisa da minha mente. Não, 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 não. Aqui não tem lugar para carne. Esse lugar está tomado pela glória de Deus. Esse lugar está tomado pela glória de Deus. Então não tem lugar aqui para carne. Aquilo que vai vir na sua mente é o Espírito Santo que vai estar te dando idiomas. É o Espírito Santo que vai estar liberando sobre a tua vida línguas repartidas como de fogo. Já tem gente sendo batizada, meu filho. Já tem gente recebendo o poder do Espírito Santo. Já tem gente sendo tocado pelo poder do Espírito Santo. Já tem gente recebendo a visita do Espírito Santo. Já tem. O Espírito Santo está tomando conta da reunião. O que aconteceu na casa de Cornélio está acontecendo nesta noite. Seja renovado agora. Você que nunca mais falou em línguas estranhas, seja renovado, seja renovada. Meu Deus, começa a falar, começa a falar, começa a falar em línguas estranhas. Comece a orar em línguas estranhas, começa a orar, começa a falar em línguas estranhas. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora, seja batizado, seja batizada, seja batizada. Receba, meu filho, vai, vai. Do Espírito Santo. Não preciso me esconder. É a noite do Espírito
Espírito Santo. Não preciso mais temer. Meu Deus! Não preciso mais temer. O véu já se rasgou. Ai, meu Deus! Você trilhou. Eu tô sentindo agora. Me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se Rasga, começa a adorar. Começa a adorar. Começa a adorar. Deixa o Espírito Santo. Deixa. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Recebe. O que é que os Recebe. anjos veem, Recebe. que os fazem cantar Recebe. santo? Recebe a presença do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja. Olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Que se abram os céus
saio da rabacador bachúria. Dete pra cá, chorogodô bachúria. Daio petete pra samia. Rafoga, daio pete pra cá, chorogodô bachúria. Rafoga, daio pete pra samia. Pare de tocar. Pare agora. Vem cá, Felipe. Aqui. Aqui. Essa geração de levita é a geração que vai impactar esse estado. É a geração que vai impactar esse estado. Deus está convidando vocês para um nível maior de intimidade e comunhão. Saio da rabagado bachúria de ramanaia. Dete pra cachorogodô bachúria. Dete pra samia. Deus derrama algo sobre a tua vida, Larissa. Deus derrama algo sobre a tua vida. Agora, Helena, Lucas, recebe agora, Júnior, Felipe. O Espírito Santo agora impacta a vida de vocês. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Louve! Se abram os céus, meu Deus! o teu reino vem. Meu Deus! Nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Meu Deus! Nossa festa no nosso Deus. Oh, meu Deus! Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Já tem gente sendo batizada com o Espírito Santo nessa noite. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo nessa noite. Pessoas chorando. Há um mover do Espírito Santo em nosso meio. Há um mover do Espírito Santo em nosso meio. Há um renovo de Deus na nossa alma. Onde está a terceira pessoa que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? A terceira pessoa que quer entregar a vida para Jesus nessa noite. Onde está? Onde está você que está afastado do Evangelho? Onde está você que está afastada do Evangelho? E que nessa noite ouviu a voz de Deus falando ao seu coração. E está dizendo: Bispo Gleito, eu não estou aguentando, está ardendo aqui no meu coração. O meu coração está queimando, Bispo. Eu vou voltar para Jesus hoje, Bispo Gleito. Sai do seu lugar, meu filho, porque Jesus está te chamando. Você, meu amado e minha amada, que não é evangélico, mas que está aqui em nosso meio e deseja entregar a vida para o Senhor Jesus, venha, porque o Senhor está te chamando. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está a terceira pessoa para Jesus? Eu vou dar a você 2 minutos para você tomar a decisão mais importante da sua vida. É a decisão mais importante da sua vida. É entregar a vida para Jesus. É a decisão que a sua vida, ela nunca mais será a mesma. É a decisão que a sua vida nunca mais será a mesma.
haverá uma mudança radical na sua casa, na sua família. Você que deseja ser abençoado, abençoada por Deus, o primeiro passo para recebermos a bênção do Senhor é entregarmos a nossa vida a Jesus. Salvação para a alma, libertação e transformação. Vem, meu filho, vem, minha filha, rompa essa multidão agora. Vinde a mim, vinde a mim. O Mestre está chamando, Jesus está chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Está pesado, meu filho, o jugo da vida. Está pesado o jugo do pecado. Está pesado, você não está suportando mais. É agora. É a noite que Jesus quer arrancar de você esse jugo pesado e dar para você um jugo leve, um fardo leve, porque o fardo de Jesus é leve. O seu jugo é suave. Onde está a terceira pessoa para Jesus? 1 minuto. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Onde está a terceira pessoa? Não chegou. Para cá vocês dois. Que alegria. Você não sabe o quanto está alegrando meu coração, filhinha. Deus vai trabalhar de forma gloriosa na vida de vocês. Poderosíssimo. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer pela vida destes dois jovens que se decidem para o Senhor. Pai, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, sustentar nas mãos, Senhor, para que jamais eles venham sair da sua presença, mas que venham permanecer firme e forte para a tua glória, Senhor, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Espírito Santo, toma a vida deles, a mente, o coração. Em nome de Jesus, eu coloco os dois em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vira para lá vocês dois. A igreja, abre o bração assim, ó. Essa é a família de vocês, amém? Aperta aí, abraça assim. Deus abençoe vocês, tá bom? Aplauda a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Queridos irmãos, que bênção, como é bom a gente receber o óleo da unção do Espírito Santo. Que Deus abençoe sempre o Bispo Gleiton, nessa ministração da palavra poderosa. Eu queria que acenda a luz, por favor. Eu queria convidar aqui, casal.